com áudio e vídeo, o nosso José Maria Trindade, que acompanhou tudo ontem lá em Brasília, a votação da PEC. Ô Zé Maria, qual que foi o papel de Renan Calheiros na aprovação aí da PEC? Muito bom dia. Pois é, muito bom dia. Essa pergunta do José Val foi muito interessante, a inversão da notícia, né? Daqui a pouco nós vamos abrir a manchete que ninguém foi preso hoje aqui em Brasília. O diferente é não ser preso. Olha, Patrick, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, teve o papel de vilão e de mocinho. O presidente Michel Temer até chamou a atenção que Renan Calheiros marcou a sessão de segundo turno da emenda de limite de gastos para amanhã. Foi ontem pela manhã. E, tradicionalmente, os senhores senadores só votam a partir das 5 horas, é quando começa a ordem do dia, então a votação geralmente às 7 horas. Então, ninguém acreditou que isso seria votado amanhã e alguns atrasaram. Pois bem, e aí, Renan, quando descobriu que não tinha quórum, ele foi alertado, ele começou a ligar para todos os senadores que não tinham marcado presença. Alguns estavam nos estados, que é o caso da senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, né? Mas outros estavam aqui mesmo, pelos ministérios ali, atrás das suas emendas parlamentares, final de ano, né? Mas eu sei que ele conseguiu o quórum e aprovou. A diferença foi pequena, mas ele aprovou e salvou a votação. Se ele não tivesse demorado com a sua experiência, né, a fechar a votação, o governo teria perdido, viu? A diferença foi pequena e os governistas estavam fora do plenário. O relator e líder do PMDB, o senador Eunício Oliveira, ficou desesperado e me disse que, quando descobriu que não teria votos no plenário, ele acionou a assessoria de cada um dos senadores e conseguiu aprovar. Mas, olha, mostrou ali a votação de que o governo não tem aquela base toda para aprovar a emenda à Constituição. E pelo que eu vi ontem, viu, a reforma da Previdência não passa, pelo menos o projeto do presidente Michel Temer. Isso já está certo. Zé, a questão que se coloca é uma questão complicada, porque é o seguinte, o governo está perdido, né? O governo aprovou a primeira questão do déficit público, teve a discussão, depois a PEC dos gastos e apresentou a reforma da Previdência. Tudo isso para acalmar o Deus mercado. Mas o governo tem de falar com o povo, com o povão. Você tem de falar para o mercado, é evidente, mas não basta, né? E o governo vive uma crise gravíssima de popularidade e para alguns de legitimidade, o que me parece um exagero, né? A questão da crise de legitimidade. E a reforma da Previdência, nesse clima político de corrupção, não tem condições morais de passar. Aí é que é a questão. O seu José, que trabalhou a vida inteira, ele não pode perder um direito, ou que acaba sendo um direito que ele acaba perdendo, trabalhando 5, 6, 7, 8 anos a mais, etc., e tendo limitações no valor da aposentadoria, e vendo escândalo de corrupção, vendo, por exemplo, a Darcy Veras na rua, né? Vendo, pode ser, será que vão libertar o Sérgio Cabral? Vendo o Renan, Canalheiros, dando as fases, continuando mandando em Brasília. Nós estamos brincando com a convulsão social. Sem contar, ou seja, nós estamos próximos à guerra civil. Nós nunca tivemos, é um negócio tão perigoso. O que aconteceu ontem aqui em São Paulo, as pessoas e acham aqui em Brasília também. Viu? Em Brasília, também isso. Houve quebra-quebra, então, houve invasão da Rede Globo aqui. Ah, é? Eu não sabia, não. Sim, pouca gente noticiou, inclusive a Rede Globo não colocou, mas houve invasão, sim, houve quebra de carros de funcionários, entraram na sede da Rede Imagina Globo. Numa reforma da Previdência. Meu Deus, né? imagina. Ou seja, a coisa está muito grave. Zé. Eu imagino você aí esse final de ano, que vai ter o recesso constitucional parlamentar, mas a crise vai se aprofundar. Ao invés do recesso diminuir a temperatura, deve aumentar a crise ainda, né? Olha, Vila, é perfeito. O que você está falando, eu colocaria da seguinte forma: é a guerra da comunicação. O governo está perdendo. Sim. Perdeu na emenda do limite de gastos. E jamais, numa crise dessa, alguém poderia imaginar que uma emenda que limita, que proíbe, que controla os gastos públicos, não teria aceitação popular. E está aí impopular em mais de 63%. Outra guerra que o governo já perdeu foi essa da Previdência. E os deputados e senadores são muito sensíveis a isso. O deputado, ele pensa em ser reeleito para fazer negócio,
para ser reeleito, no final ele não sabe o que faz, se é procurar reeleição, fazer negócio, né? É como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Mas então, na Previdência, o governo já perdeu, e a base do governo está menor, porque o presidente Michel Temer está ficando impopular. Então, é a guerra da comunicação que o governo está perdendo e que você cita aí desse pacto com o povo. O pacto só com o Congresso Nacional não adianta, não. Zé Maria, amanhã o governo vai tentar reverter isso daí, anunciando aquele pacote de medidas de estímulo, né? Estímulo limitado, a gente sabe disso, ainda mais com a aprovação da PEC dos gastos e com esse rombo das contas, o governo não tem muito o que fazer. Mas ele vai tentar minimizar o problema de endividamento da população, dar algum alívio, ele vai tentar trabalhar nessa questão de comunicação e marketing, não é? Exatamente. Olha, Denise, hoje o governo tenta votar na Comissão de Constituição e Justiça a emenda da reforma da Previdência. Vai ter dificuldades, eu acho que nem vota, porque o Centrão está desconfiado que o Rodrigo Maia quer, na verdade, se cacifar, né, ganhar pontos para a reeleição. Ele, se aprovar hoje a reforma na comissão, ele então nomeia o presidente e relator, e isso é ponto para ele. Então o Centrão vai atrapalhar e não adianta muito, porque não vai fazer nada. Agora, com relação a essas medidas, foi uma pressão do PSDB e do DEM dizendo que é preciso jogar dinheiro e irrigar a economia pelo menos um pouco. E aí o ministro Henrique Meirelles já está definido e deve anunciar umas como liberar o FGTS, mais crédito, o FGTS para o pagamento de dívidas e mais crédito na economia. Dizem os especialistas por aqui que o problema é maior na falta de crédito, né? O crédito movimenta muito a economia. O problema é que nem o Banco Central conta muito com o efeito dessa liberação de recursos, porque dinheiro tem no sistema, só que os bancos não querem emprestar por medo de inadimplência, por medo de levar o calote. É a questão da confiança que também pega o sistema financeiro, então você injeta mais dinheiro e ele não chega para quem precisa. Aí que entra a segurança do FGTS e do governo. Tá certo, Zé Maria Trindade. Daqui a pouco você volta com mais informações aí de Brasília, tá bom?